Minha infância foi marcada por dois cenários opostos. O calor da minha casa, que sempre cheirava a pão fresco nas manhãs de domingo, e o frio incômodo da igreja, onde o som do sino ecoava pelas colinas da cidade. Para muitos parecia uma vida perfeita. Meu pai era líder religioso, minha mãe cantava no coral e meus irmãos Lucas e Clara eram exemplos de crianças bem comportadas. Mas, no fundo, algo em mim não se encaixava. Lembro de um dia específico, quando eu tinha 6 anos. Lucas, meu irmão mais velho, estava no quintal chutando uma bola, sua camisa branca já coberta de lama. Ele era o orgulho do meu pai, sempre, forte e competitivo. Eu, por outro lado, ficava na janela observando a cena enquanto segurava uma das bonecas de Clara. Ela era pequena, com tranças perfeitas e um vestido lilás. Ela pode ser sua amiga também, Clara disse sorrindo. Mas, só aqui dentro, papai não pode ver. Aquela frase ficou comigo por muito tempo. Só aqui dentro. Comecei a perceber que tudo o que eu gostava, tudo o que eu queria ser, precisava ficar escondido. A primeira vez que meu pai me pegou com algo inadequado, uma fita de cabelo, da Clara, ele não gritou. Apenas me olhou com uma frieza que doeu mais do que qualquer palavra. Isso não é para você, Gabriel, ele disse. E eu soube que, dali em diante, precisava me tornar outra pessoa. Na escola, o mundo não era mais gentil. Qualquer coisa que eu fizesse parecia atrair atenção negativa. Quando o professor pediu para todos desenharem algo que os deixava felizes, eu desenhei um jardim, cheio de flores e borboletas. Meus colegas acharam engraçado. Você parece uma menininha, disseram, enquanto rasgavam o papel. Passei o resto do dia tentando segurar as lágrimas. Mas naquela noite, Clara me encontrou no quarto. Ela segurava um pequeno caderno e disse: escreve o que você sente aqui. Palavras não podem ser rasgadas. Escrever tornou-se meu refúgio. Enquanto Lucas recebia elogios por cada medalha conquistada nos torneios de futebol, eu criava histórias e poemas que nunca mostrei a ninguém. No papel eu era livre. Podia ser quem quisesse, sonhar sem limites. Clara era a única que lia meus textos, sempre me encorajando com um sorriso. Um dia as pessoas vão ver o quanto você é especial, ela dizia. Na igreja as coisas eram diferentes. As palavras do pastor tinham um peso quase físico. Ele falava sobre pecado, sobre as consequências de desviar-se do caminho. Eu sabia que ele não estava falando diretamente para mim, mas cada sermão parecia uma acusação. Meu pai, com o olhar severo, parecia concordar com tudo, enquanto minha mãe cantava hinos, sua voz suave preenchendo o espaço. Eu me sentia menor a cada domingo. Um dia, durante uma festa da igreja, Lucas me puxou de lado. Você precisa parar com essas coisas, Gabriel, ele disse, apontando para uma pulseira colorida que Clara tinha me dado. Isso é estranho. Você está envergonhando todo mundo. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra vinda de um estranho. Ele era meu irmão, mas parecia ser o primeiro a me rejeitar. Apesar de tudo, Clara era meu porto seguro. Às vezes, escondidos no sótão, brincávamos de imaginar como seria o futuro. Quando crescer, você pode ser o que quiser, ela dizia com os olhos brilhando. Eu queria acreditar, mas naquela época era difícil imaginar um futuro em que eu pudesse ser algo além de uma sombra do que esperavam de mim. Minha infância foi isso, um campo de batalha entre o que eu sentia e o que o mundo queria que eu fosse. Escondido no quarto, com um lápis na mão e Clara ao meu lado, eu conseguia por alguns momentos escapar. Mas fora dali, o peso das expectativas era quase insuportável. A escola era como atravessar um campo minado. Nunca sabia quando iria pisar em algo que explodiria. Na maioria dos dias, eu tentava ser invisível, caminhando pelos corredores de cabeça baixa, desviando dos olhares. Mas mesmo quando ficava em silêncio, parecia que meu simples jeito de existir incomodava. Minha rotina era marcada pelos apelidos. Menininha, estranho, bicha, palavras que vinham rápidas e afiadas como estilingues, sempre diziam com um riso como se fosse uma brincadeira. Mas aquilo não me fazia rir. Era como carregar uma mochila cheia de pedras que ninguém podia ver. Havia uma regra não escrita. Quanto mais eu tentasse ser eu mesmo, mais cruel o mundo seria. Lembro de um dia específico em que minha irmã Clara me deu uma camisa rosa.
Ela dizia que a cor me alegrava e eu adorava o cheiro floral que vinha do tecido. Você fica lindo nela, ela disse com um sorriso confiante. Fui para a escola vestindo a camisa, sentindo-me por um breve momento mais leve, mas a leveza foi esmagada assim que entrei na sala. Olha, a princesinha chegou, gritou um dos garotos do fundo. A sala explodiu em risos e eu queria desaparecer. Passei o resto do dia fingindo que não ouvia as risadas, mas a vergonha estava lá, queimando no meu rosto. No intervalo, rasguei minha própria camisa no banheiro. Naquele dia, prometi que nunca mais usaria nada que chamasse atenção. A partir de então, minhas roupas eram cinzas, pretas ou azuis, apagadas como eu queria ser. Minha única válvula de escape foi o professor de literatura, o Sr. Duarte. Ele era um homem calmo, de fala mansa, com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Um dia, ele me chamou após a aula. Gabriel, você tem talento com palavras, disse, segurando uma redação que eu escrevi sobre as cores da primavera. Nunca deixe ninguém apagar sua voz. Eu fiquei parado, sem saber o que responder. Ninguém nunca tinha dito algo assim para mim. Naquele momento, senti como se ele estivesse me dando permissão para existir, para ser quem eu era, mesmo que apenas no papel. Duarte não era apenas um professor. Ele era um refúgio. Sempre que a escola parecia insuportável, eu corria para a biblioteca, onde ele passava boa parte do tempo corrigindo provas ou organizando livros. Um dia, enquanto eu estava lá, um grupo de alunos entrou rindo alto. É verdade que você mora sozinho porque ninguém te quer? Um deles perguntou a Duarte, zombando. Eu esperava que ele se retraísse como eu sempre fazia, mas em vez disso, ele olhou diretamente para o garoto e disse: é melhor estar sozinho do que viver cercado por ignorância. A sala ficou em silêncio. Foi um momento pequeno, mas aquilo me deu uma centelha de coragem que eu nunca esqueci. Apesar do apoio de Duarte, os dias na escola continuavam difíceis. As provocações eram constantes, e por mais que eu tentasse, elas sempre encontravam um jeito de me atingir. Às vezes, no banheiro, sozinho, eu olhava meu reflexo no espelho e me perguntava se algo em mim poderia ser diferente, se isso tornaria minha vida mais fácil. Mas, no fundo, eu sabia a resposta. Não era eu quem precisava mudar. Naquela época, comecei a escrever ainda mais. O caderno que Clara me deu tornou-se um diário de todos os momentos que eu não podia compartilhar com ninguém. Nele, eu criava um mundo onde as pessoas eram aceitas pelo que eram, onde o preconceito era apenas uma palavra esquecida. Escrever era a única maneira de aliviar o peso de ser eu mesmo. Na adolescência, algo começou a mudar. Não apenas no meu corpo, mas dentro de mim. Os dias ainda eram difíceis e o preconceito continuava a me cercar. Mas pela primeira vez experimentei algo diferente. A sensação de gostar de alguém. Foi inesperado, assustador, mas ao mesmo tempo emocionante. Esse alguém era Rafael. Rafael era meu colega de sala. Ele tinha cabelos desarrumados e um sorriso que parecia sempre estar no lugar certo. Diferente dos outros garotos, ele nunca me chamou de nomes ofensivos. Na verdade, ele raramente participava das brincadeiras cruéis, o que o destacava na minha visão. Certa vez, durante uma aula, ele sentou ao meu lado e perguntou: você já leu algum livro do Machado de Assis? Eu nunca havia conversado com alguém sobre livros na escola. Rafael foi o primeiro. Nossos papos começaram de forma discreta. Primeiro sobre literatura, depois sobre música e, eventualmente, sobre a vida. Ele parecia entender o que era ser diferente, mesmo que nunca tivesse dito isso em voz alta. Passávamos os intervalos conversando e, em pouco tempo, eu me via ansiando por esses momentos. Havia algo nele que me fazia sentir seguro, como se, ao seu lado, o mundo ficasse mais silencioso. Uma tarde, após a aula, Rafael me chamou para ajudá-lo com um trabalho de história. Fomos até a biblioteca e, enquanto pesquisávamos, ele pegou meu caderno que estava na mesa. Posso ler? Perguntou, apontando para uma das páginas com meus poemas. Antes que eu pudesse responder, ele já estava lendo. Quando terminou, sorriu e disse: você tem talento, isso aqui é bonito. Naquele momento, senti algo dentro de mim que nunca havia sentido antes.
Era uma mistura de nervosismo e felicidade, como se pela primeira vez alguém enxergasse algo em mim que eu tentava esconder. A partir daquele dia, comecei a me permitir sonhar, ainda que fosse um sonho tímido e cheio de dúvidas. Mas, como sempre, a realidade não demorou a bater à porta. Os outros alunos começaram a notar nossa proximidade. Rafael virou amiguinho da princesinha, eles provocavam. No começo ele ignorava, mas com o tempo as provocações começaram a crescer. Em um intervalo, um grupo de garotos cercou Rafael e disse: "Está andando com ele por quê? Está querendo virar igual?" No dia seguinte, Rafael não falou comigo. Tentei puxar assunto, mas ele me evitava. Durante a aula, passei uma folha de papel para ele, perguntando o que estava acontecendo, mas ele apenas amassou e jogou no chão. Meu coração afundou. Após a aula, o vi falando com os mesmos garotos que o provocaram. Ele ria e, de repente, disse alto o suficiente para que eu ouvisse: "Não sei como aguentei aquele esquisito por tanto tempo." Foi como levar um soco no estômago. Eu saí correndo para o banheiro e fiquei lá até todos irem embora. As palavras dele ecoaram na minha cabeça durante semanas. Não era apenas o que ele disse, mas a forma como ele me descartou para se proteger. Rafael foi meu primeiro amor e também minha primeira grande decepção. Depois disso, voltei a me fechar. Parei de escrever no caderno e evitei qualquer aproximação com outras pessoas. No fundo, eu sabia que não podia culpar Rafael completamente. Ele também era uma vítima do mesmo sistema que me machucava, mas isso não tornava a dor menor. Foi Clara quem me fez voltar a escrever. "Você não pode deixar que as pessoas tirem o que você tem de melhor", disse ela, deixando o caderno no meu colo. As palavras ainda são suas, mesmo quando o mundo tenta calá-las. Aos poucos comecei a escrever de novo, mas dessa vez com mais cuidado. Eu não estava apenas colocando sentimentos no papel. Estava construindo uma barreira contra o mundo. Com o passar dos anos, fui aprendendo a esconder quem eu era. Era mais fácil assim, ou pelo menos eu pensava. Meu pai sempre dizia que a felicidade vinha da obediência e da retidão. E eu, apesar de tudo, queria acreditar que ele estava certo. Foi assim que conheci Ana, uma jovem doce, de fala calma e sorriso sereno. Para os meus pais, ela era perfeita. Para mim, ela era um refúgio, uma forma de apagar tudo o que o mundo dizia que eu não deveria ser. Nos conhecemos na igreja, durante um evento comunitário. Ana era diferente das outras pessoas. Ela não fazia perguntas demais, não julgava. Quando me olhava, parecia enxergar algo além das máscaras que eu usava. Começamos a conversar e, em pouco tempo, estávamos namorando. Para minha família, isso foi motivo de orgulho. Finalmente, eu estava no caminho certo. Casamos após um ano de namoro. A cerimônia foi simples no salão da igreja, com minha mãe cantando hinos e meu pai discursando sobre a importância da união e da fé. Durante todo o tempo, eu sorria, como se aquilo fosse o início de uma nova vida. Mas por dentro, havia apenas um vazio. Enquanto Ana caminhava até mim no altar, eu me perguntava: será que algum dia vou me sentir completo? A convivência com Ana era tranquila, mas havia algo que ela percebia e não dizia. Eu passava horas perdido em meus pensamentos, escrevendo no caderno que Clara me deu anos antes. Ana, por vezes, pegava o caderno, lia alguns poemas e devolvia sem dizer nada. Até que, em uma noite, ela perguntou: "Você é feliz, Gabriel?" Eu congelei. Como responder algo que eu mesmo não sabia? "Eu tento ser", respondi finalmente. Ela apenas assentiu, como se já soubesse. Depois daquela noite, algo mudou entre nós. Ana parou de fazer perguntas e eu, de certa forma, me afastei ainda mais. Passávamos os dias como colegas dividindo uma casa. Não havia brigas, mas também não havia paixão. Apenas o silêncio confortável de quem está evitando a verdade. Certo dia, enquanto organizávamos a casa, Ana encontrou uma caixa cheia de cartas e poemas que eu escrevi quando era mais jovem. Algumas delas eram sobre Rafael, outras apenas sobre os sentimentos que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Ela segurou uma das cartas, leu em silêncio e, quando terminou, olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de algo que eu não conseguia identificar. Talvez tristeza, talvez compreensão.
Gabriel, eu quero que você seja feliz, ela disse. Foi a primeira vez que alguém disse aquilo para mim de forma tão direta. Naquele momento, percebi que o problema não era o casamento, nem Ana. O problema era que eu estava tentando viver uma vida que não era minha. A decisão de nos separar veio como um alívio para ambos. Não houve discussões ou acusações, apenas a aceitação de que aquilo não funcionaria. Quando contei para minha família, a reação foi previsível. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe chorou. E Lucas apenas balançou a cabeça como se dissesse: eu sabia. Clara foi a única a me abraçar e dizer: agora você pode começar de verdade. Ana e eu nos despedimos como amigos. Antes de sair, ela me deu o caderno que havia guardado por anos. Continue escrevendo, disse. O mundo precisa saber quem você é. Após a separação, minha vida parecia um grande vazio. Tudo o que antes servia como moldura, minha família, o casamento, as expectativas, havia desmoronado. Era como estar em um campo aberto, sem paredes para me proteger, mas também sem barreiras para me limitar. Foi nesse cenário que conheci Diego. Diego era um artista plástico que havia acabado de chegar na cidade. Nos conhecemos em um evento cultural, algo que nunca frequentei antes, mas que Clara insistiu para que eu fosse. Você precisa sair, conhecer gente nova, respirar, ela disse, me empurrando para fora de casa. Quando cheguei ao local, fiquei impressionado com o ambiente. Havia quadros coloridos, esculturas estranhas e o som suave de um violão ao fundo. Tudo era vibrante, vivo, um contraste gritante com o que eu estava acostumado. Diego estava em pé ao lado de suas obras, conversando animadamente com um pequeno grupo. Ele tinha uma energia que chamava a atenção, uma confiança natural que parecia iluminar a sala. Seus quadros eram abstratos, mas carregados de emoção. Um deles, em particular, me prendeu. Era uma mistura de tons azuis e dourados, com pinceladas que pareciam dançar na tela. Fiquei tão absorto que nem percebi quando ele se aproximou. Gostou? Ele perguntou com um sorriso fácil enquanto apontava para o quadro. Eu fiquei sem palavras por um momento, tentando não parecer desconcertado. É lindo, parece liberdade, respondi sem pensar muito. Ele sorriu ainda mais e disse: exatamente o que eu queria transmitir. Conversamos por alguns minutos, e pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia a necessidade de esconder nada. Diego era curioso, direto, mas nunca invasivo. Ele me fazia perguntas sobre mim, sobre minha vida, e de alguma forma, eu sentia que podia responder com honestidade. Aquela noite foi o começo de algo novo. Começamos a nos encontrar frequentemente, primeiro em cafés, depois em caminhadas, pela cidade. Diego me mostrou lugares que eu nunca tinha visitado antes. Me apresentou músicas, livros e ideias que ampliaram minha visão do mundo. Ele não apenas vivia sua verdade, ele a celebrava. E isso me fascinava. Certa vez, durante uma dessas conversas, ele olhou para mim e disse: você já pensou que talvez o problema nunca tenha sido você, mas o mundo ao seu redor? Essas palavras ficaram comigo. Por tanto tempo, eu me culpei por não ser como os outros, mas ao lado de Diego, comecei a questionar se, na verdade, eu nunca precisei mudar. A proximidade com Diego me trouxe um misto de emoções. Por um lado, eu sentia algo que nunca havia experimentado antes: aceitação e liberdade. Por outro, havia o medo. O que minha família diria? O que a cidade inteira, tão pequena e cheia de julgamentos, pensaria? Era como viver entre dois mundos, o que eu queria e o que achava que precisava manter. Em um de nossos encontros, Diego percebeu minha hesitação. Você não precisa decidir tudo agora, ele disse, segurando minha mão com firmeza. Mas precisa se perguntar o que realmente te faz feliz. Eu não soube responder naquele momento, mas algo dentro de mim sabia que a resposta estava ali, ao lado dele. Quando meu relacionamento com Diego começou a se aprofundar, senti que o chão sob meus pés oscilava entre a felicidade e o medo constante. Nunca estive tão próximo de alguém, mas, ao mesmo tempo, nunca temi tanto o julgamento do mundo. Era como se eu estivesse carregando um segredo, um que a cidade, minha família e até mesmo eu próprio
talvez não estivessem prontos para aceitar. O primeiro grande impacto veio quando Clara percebeu a mudança em mim. Um dia, enquanto arrumávamos os livros na estante da sala, ela segurou um dos poemas que escrevi recentemente. "Você está diferente, Gabriel", disse-me olhando com aquele olhar que parecia enxergar além das palavras. "É ele, não é? O artista." Não havia julgamento na sua voz, apenas curiosidade e talvez um pouco de preocupação. Respirei fundo e assenti. "Sim, Clara, é ele." Ela sorriu, mas não era um sorriso completamente feliz. "Eu fico muito feliz por você, de verdade, mas sabe que isso vai ser difícil, não sabe?" Eu sabia. Ela tinha razão. Não demorou para que minha mãe começasse a questionar meus novos hábitos. As saídas frequentes, os momentos em que eu voltava para casa sorrindo, mas evitava falar sobre o motivo. Certa manhã, enquanto tomávamos café, minha mãe me encarou, com os olhos cheios de perguntas. "Gabriel, o que está acontecendo com você? Você tem andado tão estranho. Isso tem a ver com o motivo da sua separação?" Era a primeira vez que alguém da minha família tocava no assunto diretamente. Engoli em seco, sentindo o peso da verdade na garganta. "Mãe, eu só estou tentando ser feliz." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai, que estava sentado à mesa, apenas levantou-se e saiu da sala sem dizer uma palavra. Minha mãe tentou sorrir, mas não conseguiu disfarçar as lágrimas que começaram a escorrer. "Nós só queremos o melhor para você, Gabriel", ela disse. Mas eu sabia que, para ela, o melhor ainda era o que a igreja pregava, não o que eu realmente queria. Lucas foi o mais difícil. Quando finalmente contei a ele sobre Diego, sua reação foi direta e cortante. "Então é isso? Você decidiu jogar tudo fora? A nossa família, a nossa imagem, por causa de um capricho?" Suas palavras eram como facas, cada uma cortando um pedaço do pouco orgulho que eu ainda tinha. "Não é um capricho, Lucas. É minha vida. Pela primeira vez, eu estou vivendo de verdade." "Você não entende, Gabriel. Você não vive sozinho. Tudo o que você faz reflete em todos nós." Foi a última coisa que ele disse antes de sair da sala, batendo a porta atrás de si. Clara me encontrou logo depois, com lágrimas nos olhos. "Ele vai entender, Gabriel. Só precisa de tempo." Enquanto minha família lutava para processar o que eu havia revelado, a cidade começou a perceber. Vivíamos em um lugar pequeno, onde os rumores se espalhavam mais rápido que o vento. Algumas pessoas cochichavam quando me viam com Diego no mercado ou no café. Outras eram mais diretas, lançando olhares de reprovação ou até mesmo sussurrando insultos enquanto passavam por nós. Diego, no entanto, parecia não se abalar. Ele segurava minha mão com firmeza e dizia: "Eles podem olhar o quanto quiserem. O problema não é nosso." Mas para mim era difícil. As palavras que ouvi durante anos ainda ecoavam na minha cabeça. A vergonha, o medo, a sensação de que eu estava errado. Tudo isso pesava, mesmo quando Diego estava ao meu lado, tentando me mostrar que eu não tinha motivo para me esconder. Houve um dia, em particular, que marcou essa fase. Estávamos caminhando pela praça da cidade quando um grupo de adolescentes começou a rir e apontar. Um deles gritou: "Ei, olha só, o estranho da escola arranjou companhia." Diego parou, me olhou e disse: "Você quer ir embora?" Balancei a cabeça, engolindo a raiva e a vergonha. Não vou deixar que eles me façam fugir de novo." Aquela foi a primeira vez que enfrentei algo assim de cabeça erguida. Ao lado de Diego, comecei a entender que ser quem eu era vinha com um preço, mas que a liberdade de viver minha verdade valia cada lágrima, cada confronto. Depois de semanas de tensão, parecia que o silêncio na minha família havia se tornado uma nova norma. Meu pai evitava conversar comigo, como se as palavras fossem uma ponte que ele não estava disposto a atravessar. Minha mãe tentava manter a paz, mas cada frase dela era carregada de incerteza. Lucas, ele havia desaparecido das conversas em casa, limitando-se a interações mínimas e olhares que diziam mais do que ele jamais poderia. Clara continuava sendo minha maior aliada, mas até mesmo ela parecia exausta de tentar equilibrar os lados. "Eles precisam de tempo, Gabriel", ela dizia,
mas eu começava a duvidar de que o tempo fosse suficiente. Apesar disso, eu me apegava a Diego, que era uma âncora em meio ao caos. Foi em uma tarde qualquer que a ruptura com Lucas começou a ceder. Ele apareceu de surpresa na minha casa, algo que não fazia desde que discutimos pela última vez. Estava com uma expressão abatida, os ombros curvados como se carregasse o peso de um mundo que não era apenas o meu. "Posso entrar?" perguntou. E eu assenti, sem saber o que esperar. Sentamos no sofá, e o silêncio preencheu a sala por longos minutos. Eu quase conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede. "Eu fui demitido", ele disse finalmente, com um tom que misturava frustração e desespero. "E a Maria está pensando em se separar." Maria era sua esposa, a nora perfeita aos olhos dos meus pais. Eu não sabia o que dizer, mas ele continuou. "Eu me sinto como um fracasso, Gabriel. Como se não importa o que eu faça, nunca fosse o suficiente." Era a primeira vez que eu via meu irmão tão vulnerável. Ele, que sempre foi o exemplo de perfeição, agora parecia tão perdido quanto eu me sentia durante toda a minha vida. "Lucas", comecei escolhendo as palavras com cuidado. "Eu sei como é carregar o peso das expectativas, mas às vezes a gente precisa deixar isso ir. Não é sua culpa." Ele riu, mas não de um jeito alegre. "Você não entende. Você nunca teve que sustentar essa família. Sempre foi eu. Sempre foi sobre mim fazer as coisas certas. Eu poderia ter ficado em silêncio, mas não consegui. E você acha que para mim foi fácil, Lucas? Você acha que viver escondendo quem eu sou foi alguma escolha? Eu tentei ser tudo o que eles queriam, mas no final, isso quase me destruiu." Lucas ficou quieto, absorvendo minhas palavras. "Talvez você esteja certo", ele disse depois de um longo suspiro. "Eu sempre achei que você estava desistindo, mas talvez fosse o contrário. Talvez você estivesse tentando ser mais corajoso do que eu jamais fui. Aquele momento mudou algo entre nós. Lucas não virou meu maior aliado de uma hora para outra, mas foi a primeira vez que senti que ele estava tentando entender." Ele ficou mais algumas horas, conversando sobre as dificuldades que enfrentava, e pela primeira vez eu senti que estava ajudando ele, em vez de apenas esperar sua aprovação. Dias depois, minha mãe me chamou na cozinha. "Lucas me disse que vocês conversaram", começou, enquanto mexia em algo no fogão. "Eu sei que eu não sou a mãe que você precisava, mas estou tentando, Gabriel. Só queria que você soubesse disso." A confissão dela, mesmo tímida, foi como um feixe de luz entrando em um quarto escuro. Ainda havia esperança. Naquele mesmo fim de semana, Diego e eu fomos convidados para um almoço em família. Clara havia arranjado tudo, insistindo que era hora de quebrar o gelo. Estávamos nervosos, mas decidimos ir. Quando chegamos, Lucas foi o primeiro a nos receber. Ele apertou a mão de Diego, um gesto que parecia pequeno, mas que para mim era gigante. O almoço foi tenso no início, mas aos poucos as conversas começaram a fluir. Minha mãe até perguntou a Diego sobre suas pinturas, e por um breve momento, parecia que estávamos apenas vivendo sem o peso de quem deveríamos ser. Após o almoço em família, parecia que uma trégua havia sido estabelecida, mas a realidade fora de casa continuava implacável. Na pequena cidade onde vivíamos, cada gesto, cada olhar trocado entre Diego e eu parecia uma afronta ao que as pessoas consideravam normal. Apesar do apoio crescente de Clara e dos pequenos avanços com minha mãe e Lucas, os julgamentos da sociedade eram constantes. As caminhadas pela praça, antes silenciosas e rotineiras, agora eram pontuadas por cochichos e olhares de reprovação. Algumas pessoas faziam questão de desviar o caminho quando nos viam. Outras, mais ousadas, lançavam comentários ácidos. "É isso o que virou a família dele?" ouvi alguém dizer uma vez, enquanto passávamos pelo mercado. Diego, no entanto, parecia inabalável. "Eles podem olhar, Gabriel, mas não podem nos mudar. Isso só depende de nós." Suas palavras eram como um farol em meio ao nevoeiro, me guiando quando tudo parecia desmoronar. Mas para mim, não era tão simples. O peso das expectativas e do preconceito ainda me seguia como uma sombra. Uma tarde, enquanto tomávamos café em um pequeno restaurante da cidade, um grupo de homens entrou e começou a nos encarar.
Diego percebeu, mas ignorou. Eu, no entanto, não conseguia. Cada risada abafada e cada olhar parecia uma faca sendo cravada em mim. Quando nos levantamos para ir embora, um dos homens comentou em voz alta: "Olha só, corajosos demais para o meu gosto." Diego parou e olhou diretamente para o homem. "Se coragem te incomoda, talvez você devesse olhar para a sua própria vida antes de julgar a dos outros." Minha respiração travou. A sala ficou em silêncio, mas ninguém disse mais. Nada. Saímos e assim que estávamos do lado de fora, Diego segurou minha mão. "Você não precisa responder a tudo, mas nunca, nunca abaixe a cabeça." Essas palavras ecoaram dentro de mim pelos dias que se seguiram. Diego estava certo. Eu não podia controlar o que as pessoas diziam ou pensavam, mas podia decidir como reagir. Ainda assim, o peso era enorme. E em alguns momentos eu me perguntava se conseguiria carregar tudo aquilo. Foi então que Diego me fez uma proposta. "Por que não saímos daqui por um tempo? Só nós dois, em um lugar onde possamos respirar." A ideia parecia radical, mas ao mesmo tempo tentadora. Ele queria que fôssemos para uma cidade maior, onde pudéssemos viver sem o constante julgamento. "Não é fugir", ele explicou. "É encontrar um lugar onde possamos ser nós mesmos sem medo." A decisão não foi fácil. Havia minha família, que começava a dar pequenos passos em direção à aceitação. Havia Clara, que sempre foi minha maior apoiadora. E até Lucas, que estava tentando entender. Mas ao mesmo tempo eu sabia que Diego estava certo. Eu precisava de um lugar onde pudesse me redescobrir, onde minha relação com ele não fosse vista como algo a ser combatido. Depois de muitas conversas e noites em claro, decidimos que nos mudaríamos temporariamente. A despedida foi emocional, especialmente com Clara. "Eu vou sentir sua falta", ela disse, segurando minhas mãos com força. "Mas eu sei que isso é o melhor para você. E quando você estiver pronto, pode voltar." Partimos alguns dias depois, com poucas malas e muitos sonhos. A viagem parecia um novo começo, uma oportunidade para reescrever nossa história. Diego dirigia com a música tocando baixinho no rádio, enquanto eu olhava pela janela, sentindo o peso das semanas anteriores começar a se dissipar. "Estamos prontos para isso?" perguntei em um momento de hesitação. Diego segurou minha mão e respondeu com a certeza que sempre admirei nele. "Mais do que nunca." Depois de meses vivendo em outra cidade, onde as ruas pareciam mais largas e os olhares menos pesados, comecei a perceber algo que antes era impossível. Eu estava finalmente respirando. A vida com Diego havia se tornado um refúgio. Morávamos em um pequeno apartamento com paredes cobertas de quadros e livros, um espaço que refletia quem éramos, sem medo ou vergonha. A liberdade era algo novo para mim. Caminhar pelas ruas de mãos dadas com Diego sem precisar olhar por cima do ombro parecia um sonho. Nosso pequeno círculo de amigos nos acolhia com naturalidade, e pela primeira vez eu sentia que podia existir sem me justificar. No entanto, apesar da leveza, uma parte de mim ainda olhava para trás. Minha família, Clara e até Lucas ainda ocupavam um lugar importante no meu coração. Foi em uma noite tranquila que Diego tocou no assunto. "Você sente falta de casa, não sente?" ele disse enquanto pintava um novo quadro. Hesitei antes de responder, mas finalmente admiti. "Sinto, mas tenho medo. Medo de como será voltar." Diego colocou o pincel de lado e se sentou ao meu lado. "Talvez seja a hora de enfrentar esse medo. Você não precisa ir sozinho, eu estarei com você." Depois de pensar por alguns dias, decidi que era hora de visitar minha família. Clara já havia me ligado algumas vezes, dizendo que todos sentiam minha falta, até Lucas. "Eles estão mudando, Gabriel, mas também precisam de você para isso." No dia em que voltamos, o caminho até a casa da minha família parecia mais curto do que eu lembrava, mas o peso no peito fazia cada quilômetro parecer eterno. Diego segurava minha mão enquanto dirigíamos, sua calma contrastando com minha ansiedade crescente. Quando chegamos, Clara estava nos esperando no portão, com um sorriso que parecia iluminar toda a rua. O almoço em família começou tenso, como era de se esperar. Minha mãe me abraçou hesitante, mas sincera, e meu pai limitou-se a um aceno de cabeça.
Lucas apareceu logo depois, com um olhar que eu não conseguia decifrar. No entanto, ao invés da rigidez de antes, havia algo diferente nele. Ele apertou a mão de Diego, um gesto simples, mas que dizia muito. Conforme o almoço avançava, as conversas começaram a fluir. Minha mãe, para minha surpresa, perguntou a Diego sobre seu trabalho, genuinamente interessada. "Você pinta há quanto tempo?" ela perguntou. E pela primeira vez vi Diego hesitar. Ele respondeu com um sorriso e eles começaram a conversar. Meu pai permaneceu em silêncio, mas percebi que, aos poucos, ele observava menos com julgamento e mais com curiosidade. Lucas, em um momento de pausa, se aproximou de mim. "Sabe, Gabriel, eu nunca imaginei que diria isso, mas estou orgulhoso de você." Fiquei sem palavras. "Por quê?" perguntei quase incrédulo. Ele sorriu, algo raro vindo dele. "Porque você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Você foi você mesmo." Naquele momento, percebi que o retorno não era apenas sobre reconexão, mas sobre transformação. Minha família ainda tinha muito a aprender, mas o simples fato de estarem tentando significava tudo para mim. Antes de sairmos, li um poema que havia escrito sobre minha jornada. Minha mãe chorou, Clara sorriu e até meu pai pareceu tocado. Diego segurou minha mão enquanto eu lia, me dando a coragem de me abrir completamente. Quando terminei, minha mãe me abraçou e disse: "Você é o meu filho, Gabriel, e eu te amo." Naquele dia entendi que, embora a estrada para a aceitação fosse longa, cada passo valeu a pena. Nos meses que seguiram ao nosso retorno, algo mudou. Não apenas na dinâmica com minha família, mas em mim mesmo. Pela primeira vez, sentia que não precisava mais me esconder. Meu relacionamento com Diego não era mais um segredo ou algo a ser defendido a cada passo. Era simplesmente parte de quem eu era. E, finalmente, isso parecia suficiente. Minha mãe começou a frequentar uma biblioteca comunitária, onde fazia leituras semanais para crianças. "Sabe, Gabriel, essas crianças me ensinam mais do que eu poderia imaginar", disse ela um dia, com um sorriso suave. "Elas não têm preconceitos. Elas só veem o que é bom." Meu pai, embora mais reservado, estava presente em cada reunião de família, ouvindo e, aos poucos, participando das conversas. E Lucas? Ele se tornara meu maior defensor. Quando alguém na cidade fazia um comentário negativo sobre mim ou Diego, ele era o primeiro a rebater. "Gabriel tem mais coragem do que qualquer um de vocês", ouvi ele dizer uma vez. E aquilo ficou gravado na minha mente. Diego e eu decidimos abrir uma pequena galeria de arte na cidade. Era um espaço simples, mas cheio de cor, vida e histórias. O lugar se tornou um ponto de encontro para jovens que, como eu, sentiam que não tinham voz. Clara também se envolveu, ajudando a organizar eventos e oficinas para crianças e adolescentes. Era como se, finalmente, estivéssemos criando o espaço que precisávamos quando éramos mais jovens. Um dia, enquanto organizávamos a inauguração de uma nova exposição, um jovem entrou na galeria. Ele parecia nervoso, mexendo no boné com as mãos. "Eu ouvi que vocês aceitam todo mundo aqui", ele disse, hesitante. Diego sorriu e respondeu: "Mais do que isso. Aqui você pode ser quem quiser." O garoto sorriu timidamente e começou a explorar as obras expostas. Aquele momento, embora pequeno, resumiu tudo o que eu queria criar. Um lugar onde ninguém precisasse pedir permissão para ser quem era. Durante uma noite tranquila, enquanto Diego e eu organizávamos a galeria, ele me perguntou: "Você acha que as coisas poderiam ter sido diferentes se tivesse tido algo assim quando era mais jovem?" Pensei por um momento antes de responder. Não sei se mudaria minha jornada, mas talvez ela fosse menos solitária. E se esse lugar pode fazer isso por alguém, já valeu a pena. No fim, percebi que o que realmente importava não era o julgamento dos outros, mas o amor e a aceitação que construímos ao nosso redor. Minha família não estava completamente livre de seus preconceitos, mas estavam dispostos a aprender, e isso era suficiente para mim. Na última noite da exposição, li um poema que escrevi especialmente para o evento. As pessoas se reuniram em silêncio, e enquanto eu lia, sentia o peso de tudo o que vivi se transformando em algo mais leve, mais puro.
Terminei com uma frase que carregava todo o significado da minha jornada. Amar é o ato mais corajoso que podemos realizar. Não porque desafia o mundo, mas porque nos desafia a sermos completamente nós mesmos. Quando terminei, Clara liderou os aplausos, com lágrimas nos olhos. Diego apertou minha mão, sorrindo como sempre fazia. Naquele momento, senti que havia encontrado o meu lugar no mundo. E lembre-se, o amor nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta.